Olá, gente, tudo bem? Estamos dando início, então, a mais uma conversa especial aqui dentro da nossa série A Era do Clima, rumo à COP30. COP30, que é a reunião que vai acontecer aqui no Brasil, né, mais precisamente na cidade de Belém do Pará, no mês de novembro. É a primeira vez que essa importante reunião climática anual da ONU acontece aqui no Brasil e acontece também no ambiente, no cenário amazônico. E hoje temos o prazer de receber o Pablo Fava, ele que é CEO da Siemens do Brasil. Pablo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Eduardo. Prazer é todo meu. Agora, Pablo, assim, vamos começar falando, claro, de meio ambiente, de sustentabilidade, né? E aí eu queria entender, no caso da Siemens, né, uma empresa aí com quase 180 anos de história, hoje, essa questão ambiental, essa questão da sustentabilidade, até que ponto ela é prioritária para o dia a dia de vocês? Bom, a questão de sustentabilidade para a Siemens já é uma história de longa data, né? A Siemens trabalha com um relatório anual de sustentabilidade, de como seus negócios realmente são sustentáveis e levam a um mundo mais sustentável já desde 2011 aqui no Brasil, né? Nós temos uma trilha aqui em São Paulo, uma trilha ecológica muito linda, onde a gente tem justamente uma proteção da biodiversidade, trazemos alunos, crianças para que gerar essa consciência. E hoje sustentabilidade faz parte do nosso negócio. A Siemens trabalha muito hoje com a parte de circularidade, com eficiência energética, com descarbonização. Nós temos incluso aqui no Brasil investimentos em empresas que trabalham com energia solar, com bancos de baterias as a service, de alguma forma promovendo essa transição energética. E aí, se a gente for acoplar, vamos dizer assim, né, essa transição energética, essa preocupação com a sustentabilidade, com a questão da transformação também tecnológica, né, que a gente está vivendo e de uma forma cada vez mais acelerada, aí as coisas se casam ainda mais, Pablo, ou não? Sim, nós falamos sempre que a tecnologia é a ferramenta mais poderosa da humanidade, né? Então, desde sempre foi assim. E esse é o motivo que a Siemens assumiu essa liderança desde sempre, acompanhou as revoluções industriais, de alguma forma a tecnologia endereçando qual é o desafio de cada uma dessas gerações, né? Hoje, provavelmente o maior desafio da nossa geração seja como fazer para que esse mundo realmente tenha uma sobrevida, né? Fazer com que a forma em que a gente extrai todos aqueles recursos e o que o mundo nos permite, que de alguma forma a gente consiga estabelecer essa conta, fazer um balanço para que demos sobrevida para os nossos filhos, nossos netos e demais, né? E a tecnologia endereça muito essas coisas e agora, o tópico agora é COP30, é uma grande oportunidade para apresentar como fazer isso, né? E bom, e já que você entrou no tema, né, na questão da COP30, essa importante reunião aí que vai acontecer no final do ano, em novembro, aqui no Brasil, qual que é a relação direta, então, da Siemens com a COP30, né? O que vocês estão preparando, o que vocês vão apresentar, qual que vai ser o discurso, vamos dizer assim, do grupo lá em Belém, Pablo? Bom, o nosso foco é justamente demonstrar isso, como as nossas tecnologias endereçam esses desafios, incluso em biodiversidade. A gente iniciou já o ano passado nós chamamos um estudo que a gente faz todo ano no país onde acontece a COP, que se chama Pictures of Transformation. Ok. Faz uma imagem de como o país, no caso aqui fizemos com o Brasil, como o país seria ou poderia ser um futuro que seja possível em 2035, sempre uma perspectiva de 10 anos, e a gente constrói, pensando para trás, com uma imagem de algo realizável, como chegar até lá, em esse análise. Esse foi uma análise, um estudo que fizemos junto com a SEBRI, sobre como chegar a isso. COP, para nós, vai ser um ponto de partida da construção dessa história, não é um ponto de chegada. E a nossa participação vai ser levando tecnologias, a gente se engajou em ambientes de saneamento, com energia, com startups que endereçam, que usam os recursos de uma Amazônia viva para gerar valor, que talvez seja a forma mais adequada de proteger a biodiversidade, né?
a través de tipo de alguns hackathons. O nome do nosso programa se chama Tech for Amazônia, e aí temos quatro iniciativas bem interessantes. Vamos levar provas de conceito de como endereçar esses desafios lá. Tá certo. E quais são essas 4 iniciativas, Pablo? Se pudesse esmiuçar um pouco mais aí, que é interessante isso para quem está nos acompanhando entender um pouco melhor. Porque, é claro, né, essa relação da tecnologia, da inovação, com a manutenção da floresta em pé, né, isso realmente é uma coisa, um legado que a COP pode deixar claro para a região amazônica como um todo. Uma delas é sobre nanofábrica. Você sabe que lá você não dá para estabelecer uma grande manufatura. São nanofábricas pequenas que precisam ser inteligentes para fazer uma rastreabilidade e controlar de forma remota o processamento de ingredientes que são vindos da Amazônia viva, né? E existe uma forma, são várias dessas nanofábricas, é importante acelerar os processos em que ela se produz, se processa rapidamente para não ter uma degradação dessa biomassa, e precisa uma forma de administrar esses processos todos. Então, a transformação digital ajuda muito nesse ambiente. Um segundo é automatizar um cultivo de mudas, porque as mudas, no processo entre o cultivo e a plantação, dependendo do tempo, tem perdas dessas mudas. Então, como fazer essa construção e proteção dessas mudas de forma mais inteligente, através de tecnologias também. Fazer esse processo mais rápido, com caso transição a parte do laboratório para realmente a plantação. Ou seja, melhorar a eficiência do ciclo da planta, né, no caso, da planta. muda. Exatamente. Tem um outro caso interessante que é sobre castanhas de Pará. E a questão é como detectar quando castanhas, e às vezes individuais, né, que podem usando uma visão computacional, você pode identificar castanhas que tenham alguma qualidade da castanha, ou que possam ter uma contaminação e demais. E isso gera uma eficiência de produção para esses processos. Esses são 3 casos que a gente já está trabalhando com provas de conceito, mesmo no Tech for Amazônia. Tem um outro caso com uma empresa já aí temos um NDA, mas tem um caso muito lindo que seguramente vamos poder publicar com mais detalhes lá, mas é relativo à transformação digital e como os gêmeos digitais também podem ajudar nesse processo todo. Perfeito, entendi. Tá. E aí, Pablo, claro, você falou desse cenário, né, desse estudo, desse documento aí da próxima década, né, mais ou menos, isso é o intervalo, né? E aí o cenário que aparece em relação ao Brasil, ele é positivo, ele é negativo, ou seja, o Brasil está, vamos dizer assim, se endereçando, né, está realmente se preparando para ser essa potência verde aí, que, claro, potencial existe, ou você diria que o país está meio que perdendo esse bonde da história? Assim, a oportunidade está aí, bem grande para o Brasil. O Brasil está realmente na questão energética, principalmente, está muito à frente. Nós enxergamos isso. E dentro do nosso universo Siemens mesmo, a gente vende o nosso país como um centro que pode ser a resposta para uma industrialização sustentável a futuro, né? Em todas as perspectivas, desde um hidrogênio verde até biomassas para transporte, até de navios, até, claro, eletrificação e a forma em que nós temos 83%, às vezes até mais, da nossa matriz energética já sustentável. A questão é como fazer para vender isso, para que essa história possa ser contada, possa ser certificada, homologada, né? Você conhece provavelmente o escopo 1, 2, 3 da pegada de carbono, né? Chegar no escopo 3 neutro da pegada de carbono não é muito fácil, porque você diz, imagina uma empresa multinacional que diz, vou fazer um investimento em alguma parte do mundo, vou colocar energia solar, nós temos aqui nas nossas plantas. A gente no Brasil já reduziu a nossa pegada em 68%, 68% desde 2019. E o target mundial da Siemens é 2030, zerado. Então você diz, tudo bem, eu vou levar uma planta para qualquer outro país do mundo, coloco energia solar, acabou, já está. Não. E os fornecedores das partes e peças, dos componentes. E o transporte para trazer e para levar isso, escoar para o mundo ou para a tua planta e demais. O Brasil é o único lugar hoje que tem essas condições. Então, a COP30, e eu acho que também a Hannover Messe o ano próximo, eu também queria colocar isso a par disso,
Claro. A gente tem que avaliar como oportunidades para o Brasil, né? Hannover é a maior feira industrial do mundo e o ano próximo, em abril do ano próximo, o Brasil vai ser o país parceiro dessa feira. Então, a PEC está trabalhando muito forte, várias CNIs, várias instituições estão trabalhando para levar essa mensagem. O Brasil, candidato a ser o país da industrialização descarbonizada no mundo. Tá certo. E aí, para que essa roda gire, né, ou seja, para que realmente esse potencial se transforme em realidade, no caso da transição energética, você falou, por exemplo, do hidrogênio verde, né, da biomassa, enfim, quais são os principais gargalos? O que precisa ser enfrentado aí o mais rápido possível para que a gente consiga destravar aí essa potencialidade brasileira? Eu acho que o primeiro que tem que acontecer, ou seja, dinheiro tem, na verdade, fundos de investimentos tem. Eu acho que o primeiro que precisa são off-takers. Precisa um mundo que realmente compre isso e que pague por isso. E isso, você, Eduardo, eu sei que você trabalha muito com este tema e eu imagino que tua audiência se interessa muito, COP30, sustentabilidade. Imagino que todo mundo esteja pensando, um dia nós, como consumidores, vamos demandar isso, tenho certeza. A pergunta é a que distância está essa onda que está vindo e que está lá e todos nós estamos vendo? Porque não tem opção, certo? Certo. Então, na medida em que o mundo consumidor exija esse tipo de produto, um dia de manhã nós vamos comprar algo e vamos ter uma compra cada vez mais consciente do que a gente está comprando. E vamos demandar desse tipo, me certifique como eu compro isso de você, por favor, certifique como foi que você produziu isso. E aí as ferramentas digitais são chaves para certificar isso, porque são formas muito complexas de você realmente trazer, e não tem um greenwashing e demais, né? Como você realmente demonstra que isso é verdade. Então, eu acho que talvez a pergunta é muito válida, mas eu trocaria por tem opção de fazer isso. Tá. E então, fazer investimentos no Brasil, isso não seria o problema. Desde que o Brasil se mostre como um país competitivo, que tenha sua infraestrutura, que ela está sendo construída, que já está sendo preparada, que tem muita iniciativa, muito incentivo. A pergunta é quando vamos ter os off-takers que paguem algum plus. Isso. Tá. Primeiramente, vai ter que ser de alguma forma assim, para que essa transformação seja real, né? Tá. E isso, claro, olhando para o mundo como um todo, né? Para o Para mundo. todas as cadeias, né? Tá. Exatamente. E aí, dentro desse contexto, Pablo, a questão do hidrogênio verde é um debate grande, né? Porque às vezes falta isso, né? Falta gente querendo realmente comprar e gente querendo pagar até mais, enfim, por causa desse produto, né? Desse combustível, né? Sim. Isso Sim. é algo que ainda está, vamos dizer assim, encalacrado, né? A questão do hidrogênio verde, né? Hidrogênio verde, a questão é que muitos países querem comprar, de alguma forma me transfere energia para utilizar na minha produção. E o Brasil tem outra postura. O Brasil vai usar hidrogênio verde para a sua produção. Eu vou te vender o aço verde, vou te vender, né, fertilizante verde, o que seja, mas a gente não tem que utilizar isso também para desenvolver o nosso país, né? Tá. E construir mais valor ainda no Brasil, né? Então, esse aqui talvez seja o ponto. Agora, mesmo assim, tem muitas iniciativas, por exemplo, o SAF, o combustível sustentável para a aviação. Já tem bastantes iniciativas, já tem empresas europeias, sei lá, japonesas, asiáticas, que já têm seus targets e tem que chegar lá. Então, tem muita iniciativa, incluso de bancos de fomento alemães, para desenvolver no Brasil alternativas para ir endereçando aqueles targets, aqueles objetivos que estão já definidos, né? Tá. E o Ou seja, Brasil ali, é a forma, porque SAF você pode produzir em qualquer parte do mundo. A questão é como você chega a um SAF que seja competitivo contra o querosene que habitualmente se utiliza, né? Ou o mais próximo desse valor. E aí é onde entra o jogo do Brasil. Se você quer pagar 2, 3 vezes mais que o querosene habitual, tudo bem, você poderia fazer em outros lugares. Mas se você quer estar o mais próximo possível, aí essa competitividade, o Brasil está muito à frente, né? Entendi. E o SAF está mais maduro do que o hidrogênio verde, né, em termos de mercado, né? E por causa das metas que vão ter que ser atingidas no intervalo relativamente curto de tempo, né? Por causa dos consumidores que já estão demandando, precisamente. Tá certo.
Agora, Pablo, a gente pode dizer que hoje a Siemens é uma empresa tecnológica, ou seja, a tecnologia é o core aí do grupo, não? Sim, nós temos hoje um programa que se chama One Tech Company, que é fazer. A Siemens é uma empresa de tecnologia desde sempre, né? A Siemens iniciou com a invenção do telégrafo de ponteiros em 1847, né? Mas desde então, entre eletrificação, comunicação, energia, a parte de saúde, a parte de transporte público, automação de indústria, automação de infraestrutura, sempre foi um movimento muito tecnológico, né? E, e é uma empresa que, mas hoje assume essa responsabilidade e o nosso foco é combinar o mundo físico e o mundo digital. Nessa combinação, entendemos que a Siemens pode agregar muito valor a futuro para seus clientes, para a humanidade mesmo, né? Aí a inteligência artificial hoje cada vez mais está permeada no mundo físico. E essa combinação é o que pode fazer uma grande mudança para todos nós. Bom, e aí a inteligência artificial, claro, né, ela abre discussões aí das mais variadas matizes, né? Entre elas a questão da formação ou da diminuição da necessidade de recursos humanos, né? E aí, como Sim. que é essa questão dentro das Siemens, Pablo? Olha, o nosso presidente, ele sempre fala, você não vai ser substituído pela IA. Você Tá, vai ser substituído por uma pessoa que saiba utilizar a IA melhor do que você. E essa talvez seja a perspectiva que a gente deva colocar, né? Então, revoluções industriais teve ao longo dos anos muitas. E as pessoas ficaram muitas vezes muito preocupadas com o que ia acontecer com o seu trabalho. Mas, só que elas sempre geraram muito mais emprego daquele que ela estava talvez diminuindo, né? Na Siemens a gente vê isso como uma grande oportunidade e nós vemos também como uma responsabilidade social. O ano passado nós tivemos aqui no Brasil o G20 sem e dúvida. junto ao G20 vem também o B20. E no B20 nós nos engajamos, eu participei como co-chair desse grupo de transformação digital, endereçando para os governos, aí é o privado, o setor privado, endereçando para o governo, por favor, tratem estes tópicos sobre transformação digital. E um dos pontos foi o uso consciente e o uso inclusivo da inteligência artificial. Porque, claro, é evidente, a transformação digital, a inteligência artificial tem potencial de criar ainda maior diferença social no mundo, ou pode ser uma alavanca enorme para construir, para aproximar os países. Porque hoje você, desde algum lugar remoto no interior do Brasil, você pode estar vendendo o teu serviço para qualquer parte do mundo, se você quiser, Sem dúvida. utilizando uma ferramenta digital. Mas, por outro, isso no passado não existia, concorda comigo? Claro. Mas, por Isso é uma outro discussão lado, importante. Isso é uma discussão importante para o interior da Amazônia, inclusive, né? por Da exemplo, tecnologia chegar exatamente. para as comunidades, né? Mas, por outro lado, se você não faz com que essa transformação digital e essa educação e demais, que seja inclusivo realmente, a transformação digital vai ser geradora de novas economias, de novo valor, de novo emprego, no lugar que mais se desenvolva nesse sentido. Então, pode ser ainda, então pode ser para os dois fatores, dependendo como, pode ser mais inclusiva ou gerar mais diferenças sociais, dependendo de como você implementa. Ou seja, então esse que é o bom debate, vamos dizer assim, né? Em Esse relação à que eu inteligência artificial. É como implementar para que todo mundo fique, de alguma forma, dentro, né, do processo. para que crie melhoras, um mundo melhor para todos, né? Agora, Pablo, você falou aí da questão da saúde, né? Que é uma área que também que a Siemens lida, né? E quais são os produtos, enfim, a tecnologia, os exemplos que você pode dar dentro dessa seara aí da saúde? Em saúde, a gente tem uma área se chama Siemens Healthineers, é uma outra empresa, certo? Mas faz parte do grupo, do conglomerado, onde ela atua com todas as tecnologias de saúde, imagem e laboratório e demais, né? Mas recentemente, na Siemens, agora na transição digital da Siemens, a Siemens adquiriu uma empresa que se chama Dotmatics, que é, novamente, a aplicação de inteligência artificial, no caso, é para acelerar o desenvolvimento de medicamentos, né? Essa empresa se pagou, se eu lembro bem, não sei, mas é um valor bilionário em dólares, porque faz parte de um modelo de industrialização. Como nós interessamos a indústria de forma mais holística,
e atacamos praticamente todos os segmentos industriais, desde alimentos, saneamento, infraestrutura e indústria, né? Segmento automotivo, mineração, também farmacêutico, né? Então, a Siemens coloca esse lado da saúde como um ponto onde ela faz investimentos e ajuda a construir formas de melhorar os processos produtivos e trazer novidades para o mercado, né? Para o mundo. Tá certo. Agora, Pablo, eu tenho uma pergunta, eu estou fazendo essa pergunta para todos os executivos, as executivas que passam aqui, né, pela a Era do Clima rumo à COP30, que assim, a gente vai ter, claro, essa COP, né, que é anual, né, claro, agora hoje, os holofotes hoje estão maiores aqui, porque vai acontecer no Brasil, então a gente aqui, claro, o Estadão sempre cobriu as COPs, mas claro, como é no Brasil, vai ter uma cobertura um pouco mais detalhada. Mas o que o cidadão, Pablo, espera de uma reunião como essa, né? Quais são os desdobramentos? Você falou no começo sobre as gerações futuras, sobre a sobrevivência do planeta, porque no fundo é disso que se trata, né? O que o cidadão espera de uma reunião como essa, né? O que é interessante dizer assim, falar, não, então a reunião realmente deixou algum legado, deixou alguma lição de casa, enfim, o que você pode dizer como cidadão, claro, sobre a crise climática como um todo, né? Sim, sim. Como cidadão, assim, nós acreditamos que a COP é um momento muito oportuno, primeiro para o Brasil, claro, para nos posicionarmos e gerar e construir esse awareness. Vai ser a primeira vez que uma COP acontece na Amazônia, e isso já é uma excelente mensagem, né? Mas hoje, num mundo que temos tanta guerra militar e guerra comercial e muitos tópicos que levam as prioridades, sei lá, de pensamento, de construção de ideias e demais para outros sentidos, a gente não pode perder essa perspectiva do que vamos fazer com o nosso mundo, e por isso é importante de colocar nessa pauta e de que surjam ideias concretas, formas de trabalho, incluso colaborativos, porque nós vivemos numa aldeia, né, que se chama, o planeta é uma aldeia, estamos todos juntos nessa, e o que a gente fizer impacta em outros, e o que outro fizer impacta em nós, né? Então, a possibilidade de ter esse tema na pauta, voltar a colocar a sustentabilidade dentro de uma agenda prioritária, é uma grande oportunidade, né? Para o Brasil, de novo, com certeza, né? Então, a construção tem que ser de forma colaborativa, de forma pensada e de forma assertiva, né? De como endereçar esses tópicos. Nós estamos vendo que um dos pontos é como conseguir maior financiamento a futuro para Uma das tópicos de dos pontos sustentabilidade. chaves, verdade, E isso mas de novo, a questão é prioritário ou não é prioritário, né? No momento é a briga por o que é prioritário nesse momento de um mundo tão confuso, sei lá, eu diria, né? é caótico mesmo. Né? Tá certo. E aí, então, tem uma outra pergunta que decorre disso que você está falando. Dentro do setor privado, ou na relação do setor privado com o setor público, enfim, com o terceiro setor, a receptividade existe para que isso aconteça, para que essa prioridade realmente seja classificada como tal? Sim, eu diria que sim, existem bastantes iniciativas, eu vejo, assim, o que eu vejo no ambiente, quando eu falo com outros colegas e demais, de outras empresas, existe um foco bem grande no que nós vamos fazer a partir da COP30. Muitas das coisas, eu acredito que a gente vai aprender, principalmente, né? Porque aqueles casos que eu te comentei, por exemplo, da Tech for Amazônia, são pontos em que a gente simplesmente não estava explorando. A COP30 nos deu a oportunidade de ir explorar outras formas. Será que não tem outros temas que a gente possa fazer? E a gente fez de forma muito aberta, a modo de quase que de um screening. Como é que a minha tecnologia pode endereçar esse desafio? Nós nunca tínhamos feito se não fosse por ter esta oportunidade da COP30. Né? Acredito que muitas empresas vão ver isso dessa forma, né? Como um ponto de partida de algo melhor para o futuro. Né? E no caso das nanofábricas que você falou lá no começo, os produtos dessas nanofábricas já estão definidos ou não? Isso ainda vai ser prospectado? As nanofábricas são existentes, a questão é como fazer para multiplicá-las mais
para que sejam, de alguma forma, exista um padrão de como essas nanofábricas deveriam funcionar, e, por outro lado, como administrar esse processo todo, para que seja mais eficiente. O ponto é como ganhar eficiência nessas nanofábricas e fazer uma multiplicação delas, né? E elas fazem produtos basicamente atrelados à biodiversidade. A biodiversidade, exatamente. Sim. É biomassa, no fundo é biomassa. Entendi, tá certo. Bom, Pablo, agradeço demais, então, a sua participação aqui na Era do Clima rumo à COP30, né? Nosso tempo está aqui se esgotando. Mas é claro, acho que a última pergunta é isso. Pelo que deu para perceber da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, você está otimista, né? Eu sou otimista e a gente trabalha para isso. Na Siemens, nós trabalhamos para isso, para que dê muito certo e obviamente, o nosso trabalho é externo e também interno. Então, existe também uma forma de promover isso dentro do mundo Siemens também. E nós vemos com muito bons olhos ter essa oportunidade de explorar essas oportunidades aqui para frente. Tá certo. Ô, Pablo, muito obrigado, então, pela Eu que te participação aqui. agradeço. Um prazer falar contigo. Um abraço. Um abraço. Bom, gente, então essa foi mais uma conversa especialíssima aqui dentro da nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30, né? A COP30, reunião que vai acontecer no mês de novembro, na cidade de Belém, lá no Pará. E, claro, lembrando que a gente fala que é a primeira COP, né? Mas é a primeira COP climática. O Brasil, no início do século, sediou a COP da biodiversidade, que também é uma outra reunião importante no âmbito da ONU. Mas então fiquem ligados, né, no nosso jornal, no nosso site, nas redes sociais, porque vai ter muita informação legal sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade e também, claro, uma cobertura direcionada especificamente para a COP30, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau.